galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital. E hoje a gente vai falar um pouco sobre rede social e aquilo que ela significa na sua vida. E por que eu falei a gente? Eu estou aqui com dois grandíssimos amigos, certo? Que vocês já conhecem, já passaram aqui pelo canal, que é o Anderson e o Rogério, certo? Estão aqui comigo hoje. Novamente o arte está completo novamente aqui para a gente falar sobre os malefícios e o impacto que as redes sociais causam na vida das pessoas, certo? Bom, então, primeiro de tudo, a gente vai então ouvir o Anderson, que vai dizer para nós o conceito no dicionário, certo? Do que é malefício, do que é influência. A rede social ele não pegou, mas não tem problema, todo mundo sabe o que é rede social, né? Então, vamos lá, Anderson. Pode falar aí o que é o conceito do dicionário. Vamos lá. Presta atenção, eu vou ler porque a gente não decora tudo, né? Vamos lá. Malefício. Ação ou efeito de maleficiar. Agora a gente vai simplificar. O que tem efeito nocivo, prejudicial, dano, mal ou prejuízo. Já a influência é a ação ou efeito de influir, ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Esses são os conceitos do dicionário, esses dois termos. Cara, termos muito complicados, na minha opinião, tá? Mas eu entendi o que é o malefício e o que é o influência. Você tem algum comentário a fazer a respeito desses dois termos aí, Rogério, do malefício e da influência? Bom, agora que a coisa complica, né? Vai lá. Malefício no contexto de redes sociais, né? Então, as redes sociais mais populares aí, qual que é o malefício que isso faz? As pessoas acabam ficando muito dependentes dessas redes sociais, né? A ponto de se desligarem um pouco do mundo físico ao seu redor. Então, você deixa de curtir um momento com o teu filho que está do seu lado, com seus pais, né? E você acaba curtindo e vivendo a vida dos outros num mundo de ilusão, né? Não é aquela coisa da vida real. Você vê ali, às vezes, pessoas que ficam o dia inteiro colocando fotos, né, em posições, mostrando o corpo esbelto, corpo malhado, né, e nem sempre aquilo ali é uma realidade, aquilo ali é mais assim, a pessoa encenando, né, tudo aquilo, e nem sempre a pessoa naquela posição de bonito, corpo bonito, não significa que ela vive bem com a pessoa. Talvez ela sofra muito mais do que nós, porque ela está tão vinculada a essa rede social que o malefício que traz para ela é grande. Então, ela já é dependente dessa rede social. Então, ela depende de se mostrar, depende de olhar a vida dos outros, e aí que é a nossa culpa, né? Às vezes a gente fica de olho na vida das pessoas, cuidando da vida das pessoas, mais do que cuidando da nossa. E agora já vamos pular para a influência, né, que é uma consequência das redes sociais. Qual é a influência? Hoje em dia a moda é política, né, sexualidade. Então o que ela influencia? Basicamente, assim, acho que o auge do negócio é o posicionamento político, né? Então ela influencia pessoas que até então tinham uma opinião guardada para elas, né? Então ela se sente ao poder de ter voz, né? De que a voz dela chegue mais longe, e ela se acha no direito de falar o que pensa, né? Sendo verdade ou não, né? E assim, as pessoas são formadores de opinião, e nem sempre essa opinião seja baseada em fatos reais. Então, a influência, vamos supor, partido de direita, de esquerda, então eu gosto desse porque eu ouvi falar numa informação que talvez não seja verdade, né? Talvez que seja alguma manobra. Então, a influência das redes sociais, ela pode ser criar muitos malefícios, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque nem sempre o que está ali é verdade, né? Mas a gente é da vida real, né? A gente tem que acordar cedo, trabalhar, voltar tarde, cansado, né? Ir no mercado
sem querer ir, né, pagar as contas. Então a gente vive a vida real e a gente acaba sofrendo por um problema que é uma ilusão da nossa cabeça. E uma rede social que a gente nem sequer pensou no começo é o LinkedIn, porque ali realmente é uma coisa muito mais bacana, existe uma coisa muito mais cultural. Então ali no LinkedIn as pessoas colocam o lado profissional, né? Tem profissões que as pessoas são hobbies, né? Que virou profissão. Então é muito legal ler aquilo ali. Então as redes sociais, ela tem tanto benefício quanto malefício. Os piores malefícios é esse, que a gente fica distante, né, das pessoas que estão ao nosso redor para viver a vida dos outros. Agora, eu não sei a opinião de vocês. Será que eu influenciei vocês? Não, eu continuo não gostando do Facebook. Porque o que acontece, né? Depende muito também de quem dos contatos que nós temos nas redes sociais. Eles precisam jogar toda a toxina deles em algum lugar e eles usam a rede social para isso, né? Então eles ofendem as pessoas gratuitamente. Não, eu não quero que a pessoa se prejudique, né? Muito pelo contrário. Eu percebi também que eu também sou um pouco tóxico em algumas ocasiões. Estava aqui conversando com o Anderson em off, enquanto você estava conectando, né? Que eu tenho alguma certa alergia a coisas fofas. Eu não gosto. Não gosto muito de fofura, entendeu? Então, assim, mas é que eu evito ficar espalhando essas coisas, né? Eu acho que é a atitude que você tem em relação quando você está falando, porque, por exemplo, uma coisa é eu chegar e virar para o Anderson, que é um amigo meu que eu conheço há 25 anos, esse ano fez 25 anos, virar para o Anderson, que eu conheço há 25 anos, e falar assim: Anderson, não gosto de coisa fofa. Ele me conhece há muitos anos, a gente se entende, e ele vai dar risada e vai tirar o sarro e beleza. O Rogério também, se eu virar para o Rogério e falar assim: não gosto disso, o Rogério vai fazer uma brincadeira e ok. Agora, outra coisa é você virar para uma pessoa que não faz parte desse grupo, certo? Que a gente, e eu ficar falando para essas pessoas, assim, sabe, no geral, né? Porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Eu acho que essas opiniões, elas são muito minhas. E isso não me dá o direito de ficar jogando goela abaixo das pessoas as coisas que eu acho que às vezes o pessoal não gosta, né? São opiniões, como fala, polêmicas, né? Então, são opiniões polêmicas. Enfim, é o que eu penso, assim, né? Anderson, eu tô vendo aqui o nosso roteiro. E aqui está dizendo aqui para a gente contar uma história individual sobre o malefício com rede social. Você tem alguma história nesse sentido, assim, de alguma coisa que foi ruim com você, que aconteceu em uma rede social que você poderia aqui compartilhar? Então, se nós levarmos em conta que rede social, de uma forma geral, a hora que você se conecta, começa a se ambientar com ela, passa a acessar com mais frequência e ocupa muito do teu tempo com isso, você deixa de dar atenção para aquilo que é importante para você. E isso passa a ser mais importante do que aquilo que você tem que dar mais atenção, certo? Então, eu percebi que em um momento da minha vida, quando eu entrei no Instagram, eu passei a acessar com mais frequência essa rede social. Eu queria ver quantas curtidas que eu tinha, se alguém que eu conhecia postava alguma coisa legal, eu acompanhava. E isso passou a ocupar muito do meu tempo que eu poderia estar dedicando para os meus filhos, para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento pessoal, até para treinar, né? Eu sou preparador físico, né? Eu não der o exemplo, como é que fica, né? Fica complicado, né? Como é que você vai falar para o seu aluno, faça isso se você não fizer, né, cara? Exato. E aí eu percebi que as redes sociais estavam sendo... o malefício da rede social, para mim, foi exatamente esse. Estava fazendo mal nesse sentido, de eu ocupar o meu tempo vendo coisas que muitas vezes não são reais e não condizem com aquilo que a pessoa está fazendo ou aquilo que está sendo falado, e deixava de dar atenção para o que de fato era mais importante para mim. E assim, com o tempo, né, calejando, experimentando, vendo que
e percebendo que não é daquele jeito, né, que a gente tem que ser, a gente passa a entender melhor como que a gente tem que se comportar perante a isso. Então, inclusive aqui, aproveitando a oportunidade, vocês consideram o WhatsApp uma rede social? Eu considero o WhatsApp uma rede social e uma praga. Eu considero os dois. E aí, olha só, eu de um tempo para cá, eu desliguei as notificações, tanto de Instagram quanto WhatsApp, porque eu vi que tomavam muito do meu tempo, que eu queria estar prontamente disponível para responder as pessoas. Faz parte um pouco da minha ansiedade também. Tá? Então, mas eu percebo que isso é muito comum nas pessoas. Talvez a ideia de serem aceitas ou de responderem prontamente a alguém que elas querem que a pessoa dê atenção para elas. Claro, eu estou colocando aqui o meu ponto de vista e a forma como isso fez mal para mim no meu dia a dia. Tá? E olha só que engraçado, depois que eu percebi que isso estava acontecendo comigo, eu vi que eu estava dando esse exemplo para os meus filhos. E quando eu percebi que eles estavam fazendo a mesma coisa, ligou o alerta. Caramba, o que eu estou fazendo? Eles estão me copiando, pô. Não é que eu disse para eles que isso é bom. Eles estão copiando o meu comportamento. É um vídeo norte-americano, né? O título é Children See, Children Do, né? Crianças veem, crianças fazem. Então, por exemplo, e é pesadíssimo o filme, pesadíssimo. Então, por exemplo, mostra o menino gritando com a mãe porque ele vê o pai gritando com a mãe, entendeu? E ele copia, assim, mas cenas pesadas, assim, mostrando que o seu filho não vai fazer aquilo que você está mandando ele fazer, mas ele vai fazer aquilo que você está fazendo, né? Que ele copia as suas ações, boas ou más. Então, foi bem interessante. Assim, é que você falou que o seu filho está te copiando, eu lembrei desse caso aqui, mas continua, desculpa ter te interrompido. Então, vocês sabem que quem está assistindo, não, nem todo mundo, claro, que eu fui professor do estado de São Paulo, professor de educação física do ensino básico, ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2. Eu observava um comportamento que era assustador entre aqueles que eu dava aula, era a faixa etária de 11, 12 anos. Eles tratavam o celular como se fossem um namorado, uma namorada, como se fosse a pessoa mais importante do mundo para eles. E era impossível deles se manterem afastados do equipamento, porque eles não tinham a capacidade, são jovens, mas não tinham nenhum tipo de orientação. Provavelmente viam isso com os pais e reproduziam. Eles não curtiam o momento que eles estavam na escola, com os colegas ali de carne e osso ao lado, para conversar, para brincar, para interagir. Porque a preocupação era responder exatamente a pergunta, a mensagem que chegava naquele momento, sabe? De tanta necessidade e ansiedade de poder responder. Talvez a necessidade de ser aceito para aquela pessoa que mandou a mensagem para ela. E era assustador, e chegou a ponto de eu organizar o tempo da aula, pedindo para que eles deixassem os celulares numa sala reservada, que eu deixava trancada, para que eles pudessem dar atenção e interagirem com os colegas e participarem da aula. Mas, escutando relatos de outros professores, eles não conseguiam deixar de olhar a tela do celular durante as aulas. Impressionante. Daqui a pouco esse pessoal vai precisar de tratamento para poder se livrar dessa... Não deixa de ser uma praga, né, gente? Quando chega nesse ponto, tá? De atrapalhar a vida das pessoas nesse ponto. É isso. Legal. Queria fazer um comentário. Comente. Eu vejo o WhatsApp e as redes sociais como uma ferramenta, tá? Claro. Que nem o WhatsApp, uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de comunicação com os parentes, de trabalho, né? O que eu vejo, assim, que essa maquininha, o celular aqui, ele rouba o que a gente tem mais de precioso, que é o tempo de vida. A nossa vida é uma ampulheta. E a gente está dedicando a nossa vida a ficar olhando a vida dos outros, olhando besteira, olhando se um tá falando mal do outro. Peraí, esse cara aqui falou mal, deixa eu ver o perfil do outro. E a gente cai no meio
da briga dos outros, a gente vai acompanhar a desgraça dos outros, né? E isso não é certo. A gente tem que usar o nosso tempo para estudar, para melhorar de vida, para, sei lá, eu, por exemplo, eu tinha que estar lendo uma Bíblia em vez de estar olhando a vida dos outros. Eu caio nisso, entendeu? Então é um erro muito grande, né? Então essa maquininha fica roubando o nosso tempo. E o que a gente faz? A gente usa o tempo principal, o melhor tempo nosso para o celular, e o resto do tempo a gente faz as nossas coisas. Nós nos deixamos de segundo plano. Colocamos em primeiro plano a rede social, a vida dos outros, olhar a bunda da menina lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde for, né? E a nossa vida? E a vida real? Como é que fica? Né? Eu perdi um tempo, não volta mais atrás. Eu podia estar estudando, né? Eu podia estar me aperfeiçoando, né? Para poder prover no meu lar um futuro melhor para os meus filhos, para poder dar um exemplo. Quando eu comentei com o Thiago aqui, pô, cara, você quer fazer um canal? Você vai fazer um canal de slime e de Minecraft, porque o mundo está Tá, o mundo tá idiota, concordo. O mundo tá idiota pra caralho. Os idiotas agora têm o poder de voz, né? O cara que nunca estudou na vida, que nunca fez um esforço, o cara começou a fazer uns vídeos lá, o cara ficou milionário. Quando todos forem maioria, o mundo tá na merda. Por isso que a gente tá em pandemia, por isso que tem gente morrendo, tá? Mas então o mundo já tá... Então os tolos já são maioria. Os tolos já são maioria. Então, tá na hora da gente partir daqui pro paraíso já. Deixa o mundo aqui pros tolos. Ou não, né? Todo mundo vai pro paraíso, né? Você sabe disso. Deixa eles um pouquinho aqui na frigideira. Oi? Para complementar, Rogério, o que você falou aí sobre ferramentas de trabalho. Desde que a gente tenha consciência de como que a gente pode utilizar, ou aprendendo com alguém falando pra gente, você pode trabalhar dessa forma com essa ferramenta, que pode trazer grandes benefícios. Eu utilizo para trabalhar o WhatsApp, hoje eu utilizo o Instagram para poder publicar conteúdo, para poder divulgar o meu trabalho. Mas quem está no início da vida, quem está com esse equipamento na mão, não tem ideia de como trabalhar isso, porque eles não têm essa obrigação, né, de correr atrás de dinheiro, porque são sustentados, né? Então, assim, isso poderia ser trabalhado na escola também, para a gente poder criar pessoas conscientes em relação ao uso desses equipamentos. Eu sou obrigado a interromper vocês de novo, desculpa. Pode falar. Quando eu me mudei pra praia em 2017, que é a segunda vez que eu me mudo pra praia, né? Eu me mudei pra praia em 2017, voltei em 2019. Quando eu vim pra cá a primeira vez, tinha muito assalto. Tinha muito roubo de celular. Então, assim, você saía na rua, morrendo de medo de um cara vir de bicicleta, e ele passava um dos celulares, desaparecia pelas travessas, você não pegava o cara nunca mais. Porque o cara tá de bike. Por melhor corredor que você esteja, você não pega o cara pedala rápido e vai embora. E aí, o que acontece? Eu comecei a deixar o celular em casa. E eu criei o hábito de não pegar o celular mais. Ok, me chama de ET, não tem problema. Mas eu virei um extraterrestre nesse mundo. Porque o celular, ele fica ali, meu celular tá lá. Eu uso o celular agora, por exemplo, para verificar as lives que eu faço no YouTube. E de vez em quando a gente fala pelo Telegram, eu tô longe do computador, eu uso o celular. Porque se eu tô perto do computador, eu uso o computador, né? Então, assim, eu me desapeguei um pouco do celular. Por exemplo, o WhatsApp eu aboli, certo? Tudo bem que de vez em quando ele tá lá ativo, de vez em quando, porque meu pai não sabe usar outra coisa no seu WhatsApp. Então, de vez em quando eu sou obrigado. Viu, Anderson, que eu falei pra você, ele voltou pro WhatsApp, viu? Escondidinho ele voltou. Porque meu pai não sabe, porque meu pai não sabe usar outra coisa, tá? Eu instalei o Telegram no telefone dele, ele não conseguiu responder uma mensagem. Oxi. Né? Eu parei de usar o WhatsApp. E embora eu não tenha excluído a minha conta do Facebook, eu também não abro mais. Eu simplesmente não abro mais. Eu uso o Facebook única e exclusivamente para falar, olha, tem vídeo no canal. É isso que eu faço. Tanto que as pessoas que antes me seguiam no Facebook nunca mais olharam as minhas publicações, não olham mais, não curtem mais as coisas que eu posto lá. Você já viu o LinkedIn? Cara, eu tenho LinkedIn, mas eu abri o LinkedIn acho que 2 vezes na vida.
Por quê? Porque Cara, tá ficando bacana lá. Tá ficando bacana, porque é coisa profissional, né? Sim, tipo mas assim, é que... ainda mais você que gosta da sua profissão, você vai começar a ver... Tem grupos lá também, você vai ver pessoas que são do meio, então você vai se relacionar, de repente você encontra uma pessoa ali que possa ser um parceiro de negócios, né? Talvez até um amigo que estudou com você. Cara, ali tem muita oportunidade e, tipo assim, você foge desse foco de fofoca, de falatório de política, aí você vai falar do profissional. Tem duas coisas que eu quero falar. Fala. Depois eu vou te interromper de novo. Por exemplo, eu não sei se eu já falei para vocês, os vídeos que eu vejo do YouTube, eu vejo bastante, são vídeos de eletrônica, de mecânica, é tudo para agregar conhecimento. Não fico vendo vídeo do cara fazendo slime, Minecraft, sabe, de besteira. Mas isso é uma coisa minha, né? E eu gosto de agregar conhecimento sempre. E assim, e é relacionado aos meus hobbies, né? É conhecimento. É um dia que nem eu já tenho como segunda atividade uma coisa que era um hobby, né? Então eu já tiro algum lucro disso, né? Como um hobby, e fora a minha profissão principal. Mas 90% do conhecimento foi de internet, de YouTube, porque se eu tivesse só o meu conhecimento de livros, de coisas assim de convivência, seria muito pouco, né? Então existe assim, esse lado bom. O LinkedIn está se tornando uma ferramenta muito bacana, né? E Facebook é o mais popular, né? O Anderson disse que precisava complementar uma coisa que eu falei. Você ainda lembra o que era, Anderson? Sim. Inclusive, eu acho até legal, foi você que falou, né, sobre as redes sociais que você utiliza. Seria legal a gente colocar aqui, até para falar que redes que a gente utiliza, né? Eu uso mais o WhatsApp, Instagram, Facebook eu tenho usado muito pouco, Twitter eu uso muito para me informar, né? E LinkedIn eu tenho minha conta lá e preciso atualizar, que faz um tempinho que eu não dou as caras por lá, mas eu sei que é uma rede fantástica, né? Tem muita informação bacana. Deixa eu até falar uma coisa legal aqui, gente. Sabemos que tem muita coisa legal na rede social, que a gente pode aprender, a gente pode se aprimorar, mas as pessoas têm, de fato, o direito de usar o tempo delas da forma como elas acharem melhor, desde que isso não traga prejuízo para o dia a dia delas e para o tempo delas, né? A gente sabe que no momento de ócio, que a gente encosta no sofá, a gente quer ver um vídeo engraçado ou ver alguma coisa que um amigo nosso postou, mas só entra no que a gente classifica como malefício exatamente quando passa a interferir, né, no nosso dia a dia e nas coisas que a gente precisa fazer, né? Então a gente não pode descartar que no momento de ócio, no momento de lazer, a gente pode utilizar, né? Desde que isso não interfira no que a gente precisa fazer. Antes de cortar o Facebook, né? Porque, que nem eu falei, né? Eu quase não acesso, mas antes de cortar o Facebook, eu perdia horas no Facebook. Eu entrava porque assim, chegava uma notificação no celular. Aí, vou ver essa notificação. Aí eu via a notificação e assim, eu já estou no Facebook. Então eu continuava vendo as outras coisas no feed de notícias. E eu perdia horas, preços que nem você, Rogério, e você, Anderson, falaram, né? Eu perdia horas no Facebook vendo inutilidade, futilidade, briga, sabe? Enfim, pessoas... Eu virava à noite. Sim, porque... Olhava pra janela, nossa, tá de dia, cara. Exato. Lá fora. Acontece de vez em quando, porque a gente começa a ver e assim, parece que é um imã, né, cara? Chama, aquilo ela gruda na gente, é impressionante como o negócio, sei lá, magnetiza você, entendeu? E isso eu acho que é ruim. E as novas gerações, saiu um estudo, inclusive, não sei se vocês ouviram falar nesse estudo, dizendo que pela primeira vez na história, as novas gerações estão menos inteligentes que os próprios pais. Né? Elas só estão influenciadas só, né? Elas não usam o poder de raciocínio, elas só criam a própria opinião a partir daquilo que vê nas redes sociais, que é território de maioria de tolos, né? E constrói opinião e a inteligência mesmo dela, de poder de raciocínio, não tem. Então, mas é mais ou menos isso, né? Então, assim... fala aí. Desculpa. Não, fala.